Oi gente, como estamos? Tudo bem? Vamos para mais uma aula, né? Aula 5, distribuição de probabilidade. Isso é interessante. Dá para vocês aí um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, depende de como estamos. Não esqueçam lá de se inscrever no canal para poder qualquer coisa que aparecer de novo, vocês receberem já a mensagem que tem coisa nova lá, né? Isso é importante. E dá um like lá, dá um gostei pra gente poder colocar mais coisas lá dentro, tá? Então vamos partir para essa aula agora, que é distribuição de probabilidade, né? O que é que seria isso? O que é que seria uma distribuição de probabilidade? Aí muita gente, quando fala nisso, pensa logo nesses dadinhos, né? Mas a distribuição, gente, deixa eu pegar o laser. Pegando o laser, o que é distribuição de probabilidade? É um modelo matemático. Modelo matemático que relaciona um certo valor da variável em estudo com a sua probabilidade de ocorrência. Quer dizer, eu vou estudar, por exemplo, altura de seres humanos de um determinado bairro, ou cidade, ou país. Começa a medir e eu vejo que existe uma probabilidade de ocorrer a altura de 1,70 m, 1,60 m, 1,80 m. E eu consigo gerar um modelo matemático, uma curva, uma equação com aquilo. E quando eu conseguir fazer essa equação, gerar um gráfico, uma equação, eu tenho um modelo matemático de como se distribui, como é que está sendo a distribuição dos dados. Quer dizer, 1,70 m tem quantos por cento de pessoal de 1,75 m, 1,80 m, 1,60 m? Como está essa distribuição? Aí eu posso fazer para altura, para pressão de um vaso, para comprimentos, diâmetros, velocidade, para qualquer coisa que eu queira medir, que eu possa medir, eu posso descobrir qual é a distribuição, como está, e ter o domínio do processo. Então, quando eu criar um modelo matemático do processo, eu vou ter o domínio. Por exemplo, prazo de entrega de um delivery. Eu consegui fazer um modelo matemático, eu vou conseguir saber pela quantidade de distância quanto tempo eu vou gastar, então eu sempre vou conseguir programar melhor minhas entregas e que raio eu consigo entregar até tantos minutos, que raio eu consigo entregar até tantos minutos. Então oferecer um diferencial para quem mora mais perto, para quem mora mais longe. Então eu consegui entender isso aí. Então isso aí, por isso que eu procuro a distribuição da probabilidade, tá? Essa é um modelo matemático que relaciona um certo valor de uma variável, altura, medida de diâmetro, comprimento, pressão, tempo de entrega de um documento, prazo de entrega de um produto, e estudar a probabilidade de ocorrer aquele fato, né? Então existem diversas distribuições de probabilidade, tá? Então as mais conhecidas aí, ó, normal, Q quadrada, T de student, F de Sneddon, Gauss, gama, beta, exponencial, Weibull, log normal, logística e outras, tem diversos. Cada um estatístico e matemático foi estudando como se comportava um determinado fenômeno e foi colocando lá e vendo que os gráficos eram um pouco diferentes. Então cada um foi criando. Por exemplo, distribuição de F de Sneddon. Olha como é que ela é. Ela faz uma curva mais pontiaguda, depois ela desce e vai sumindo aqui, né? Como é a de Gauss? Ó, ela começa, cresce, depois se estabiliza num topo maior, mas tem esse formato. Essa aqui já é o Weibull. Ó, qual é o Weibull fica. Depois ela pode virar essa formatação aqui, mas é um pouco diferente, é pouco parecida aqui com a Sneddon, mas tem suas diferenças, suas nuances, diferenças. Distribuição de log normal, ó, como a log normal se acentua menos aqui embaixo, tá vendo? Pela curva de Sneddon, pela curva aqui do Weibull, ela curva mais suave, mas ela tem uma diferença, ela sobe muito rápido, né? Porém, aqui a gente vai trabalhar, aqui realmente como fosse a gente dizer que era o pai de todas as distribuições, é a distribuição normal. Por isso que dá-se o nome de normal. De tanto o estatístico Short lá pesquisar e verificar que todas as curvas que ele fazia com os processos caía numa curva desse tipo, ele começou a chamar a curva normal, que é a curva sino lá do Gauss, né?
Essa é a distribuição normal. A mais importante, muitas ferramentas estatísticas foram desenvolvidas através desse modelo de mensuração contínua em vários fenômenos aleatórios de interesse, tais como peso, altura, tempo, temperatura, e aí vai. Vários fenômenos foram estudados e todos eles se comportavam normalmente. Normal, uma curva normal. Ó, a distribuição normal é uma distribuição simétrica, ela é simétrica. Aquelas que tem uma curva de um lado maior, do lado menor, não, ela é simétrica. A gente vai ver aqui na frente o gráficozinho, vocês vão olhar para a cara dela. Onde os valores extremos são menos prováveis de ocorrer que os valores ao redor da média. Quer dizer, o que está mais próximo da média é mais fácil de ocorrer. E o que está mais distante da média é mais difícil de ocorrer. Quer dizer, a probabilidade aumenta de ocorrência quando eu estou perto da média. A probabilidade diminui quando eu estou mais afastado da média. Ó, inúmeros fenômenos, como falou, né, contínuos parecem seguir a distribuição normal ou aproximarem-se dela. Quem é essa distribuição normal? Vocês vão ver esse filme aí agora. Antes de eu abrir aqui os gráficos, vocês vão ver esse filme. Vai lá o vídeo, está na pasta de vídeo de vocês lá, do material de apoio que vocês baixaram do download. Se não baixou o download lá, que estava no e-mail dizendo o linkzinho, então vai lá no e-mail de novo, volta lá, pega o link e baixa esse pacote todo, tem várias informações para vocês lá. E tem esse vídeo, vai lá em vídeo e tem esse vídeo. Abre esse vídeo e vê esse vídeo, dá uma olhadinha nele, como é que ele se comporta, porque a gente vai ver daqui a pouco, mais na frente. Vai lá, não esquece não. Vou dar só 2 segundos aqui, tá? Vai-te embora. Daqui a pouco eu volto. Já foi lá ver o vídeo? Tá bom. Opa, vamos embora, vamos estudar. Todo mundo já viu o vídeo. Agora a gente vai ver como é que se comporta aqui o fenômeno na matemática, tá? Então, algumas considerações da distribuição normal. É uma das mais importantes distribuições estatísticas. A gente tinha falado no começo já, né? Vocês viram lá o videozinho, as bolas caindo, né? E viu que quanto mais ela cai, por mais que você mexa no processo, muda e volta, sempre vai formando aquela mesma curva, né? Então, ali é que é interessante. O caos está lá exposto, lá, o maior caos da bola caindo, mas no final elas têm uma distribuição. Quer dizer que nem sempre, sempre o caos que você vê, ele é distribuído de forma normal. Pode ser de forma normal distribuída. Um trânsito muito polêmico na sua cidade, um caos que você acha que é o caos. Se você estudar e analisar os tempos de percurso, os tempos de parada no sinal, e você vai ver que vai existir uma média e você vai ter uma distribuição de probabilidade, você vai ter um modelo matemático na mão que pode fornecer informações sobre aquele processo. Que você acha que é o caos, que o mundo está acabando. Era aquelas bolinhas caindo lá, blá, blá, blá. Quando caiu, você viu que ele se formava, que ela tinha uma certa distribuição. Então, representa o comportamento de diversos processos nas empresas e muitos fenômenos comuns, como, por exemplo, altura ou peso de população, a pressão sanguínea de um grupo de pessoas, o tempo que você gasta para chegar no trabalho. Tudo isso, se você for fazer umas contas, começar a anotar e for fazer esse cálculo de distribuição, você vai ver que vai cair numa distribuição normal. Considerando a probabilidade de ocorrência de um fenômeno, a área sobre a curva representa 100%. A gente vai ver aquela áreazinha sobre a curva e tudo que ocorre ali dentro corresponde a 100% da ocorrência. É óbvio, né? Pra gente aqui é óbvio, mas às vezes as pessoas não entendem bem. Mas mais na frente vai ser mais fácil quando eu mostrar a curva daqui a pouco, tá? Então, ó, apresenta-se em formato de sino. A gente já falou, e como você viu no filme, né? Parece um sinozinho. Simétrica em relação à sua média. Note que o que acontece de um lado está acontecendo do outro. Que ela vai fazer aquela simetria, né? E a gente consegue desenhar essa curva só com 2 parâmetros. Média e desvio padrão. A média, se eu tiver uma média e o desvio padrão, eu consigo desenhar essa curva. E quem é essa curva? Essa curva aqui, essa curvinha aqui, ó. Que vocês viram lá no filme, que parece uma curva como essa, né? Então, ó, normal é representada pela o quê? Média, que é essa linha que está aqui no meio. Essa é a média.
média. E o desvio padrão, que é esse espaço aqui entre a curva, a média, e esse ponto aqui. Que ponto é esse, gente? É o ponto de inflexão da curva. É quando a curva está vindo nessa direção e vai passar para ir para outra direção. Ela não está vindo aqui descendo, depois ela muda de direção aqui. Esse é o ponto de inflexão da curva. Então, quando representação gráfica é essa da linha, mais ou menos esse ponto onde a curva faz a curva. Olha, onde essa curva faz outra curva. Então é um ponto de inflexão da curva, que é o desvio padrão. Então, tendo esses dois cidadãozinhos aqui, eu consigo desenhar essa curva, média e desvio padrão. Gente, uma coisa bem interessante, ela se estende para menos infinito e para mais infinito. Ela não toca o eixo, é assíntota horizontal. Ela não toca, tá? Vai chegar no 0,00000000123, mas não vai dar zero. Nunca vai dar zero. E aqui também nunca vai dar menos zero. Não existe menos 0,000, não. Ela vai se tocar aqui, vai se embora, não toca, vai seguindo sempre em frente, né? Ela é assíntota. Então possui simetria, tudo que acontece do lado, imagine aqui a metade, né? Cortei aqui a média, então tudo que acontece aqui, acontece aqui. Então a área sobre a curva A é igual à área sobre a curva B. Se eu for calcular essa área aqui, essa área calculada vai ser igual a essa área calculada, ok? Então a distribuição normal é uma distribuição simétrica em relação à média. Média, tudo que acontece B é o mesmo que acontece em A. Gravem isso, que isso faz parte do quem estudou CEP, né? Isso tem que estar na veia dele, ele tem que entender sobre isso aí. Então, ó, a soma, outra particularidade, a soma de probabilidade de dois eventos complementares é igual a 1. Quer dizer, qual é a probabilidade de ocorrer fatos aqui em A? E qual é a probabilidade de ocorrer fatos em A? Probabilidade de A mais a probabilidade de B é igual a 1. Mesmo que eu aumente A, diminua um pouco B, mas se eu pegar toda a curva A mais B, sempre vai ser a probabilidade de A mais a probabilidade de B igual a 1, tá? Então sempre a soma de dois eventos complementares é igual a 1. Então, onde eu achar um ponto aqui, esse lado mais esse vai ser igual a 1. Ou os 100% da curva, que é chamado. Essa aqui é importante. Então, de tanto estudar estatística e ver que as curvas normais, de tanto ver exemplos e fatos e começar a coletar dados de vários e vários processos, jogar numa curva normal e verificar a curva normal, os estatísticos viram o quê? Que 68,26% dos dados vão cair dentro de menos sigma a 1 mais sigma. Quer dizer, entre mais ou menos um desvio padrão do processo. 68% dos dados vão cair aqui dentro. 95% vão cair entre mais 2 e menos 2. Quer dizer, entre mais ou menos 2 desvio padrão. E 99,74% vai caber mais ou menos em 3 e menos 3 sigma. Quer dizer que sempre quando a gente vai lembrar disso, né? A gente lembra assim, 68% está aqui dentro, entre mais ou menos 1 sigma, 95% está entre mais ou menos 2 e 99,7% está entre mais ou menos 3. Esse é o que a gente grava, né? Não detalhadamente, queria esquecer isso aqui. Quando vai fazer os cálculos realmente no Minitab, no Excel, ele vai levar em consideração todas essas cargas decimais. Mas para a gente gravar, ó, 68% mais ou menos 1, 95% mais ou menos 2, 99,7% é mais ou menos 3 sigma. Isso é como se comportam os dados em uma distribuição normal. Isso é importante, tá? Gravem isso aí na cabeça de vocês. Então, vamos fazer um estudo. A gente vai fazer no CEP, vai fazer logo direto no Minitab, que é o que a gente se aprende, muito mais prático, muito mais fácil, né? E aí, como esse CEP aqui é avançado, a gente já usa o Minitab. Então, o exercício é esse, exercício CEP 01, distribuição de probabilidade. O que é que ele quer com isso? O objetivo é avaliar o comportamento dos custos para produzir garrafas de plástico. Os dados são confiáveis e representam a despesa mensal de produção de garrafas entre 2010 e 2015. Os dados estão no arquivo citado acima, aqui, né? Será que os dados
corresponde a uma distribuição normal? Ah, claro. Nós vamos ver se os dados, se o comportamento desses custos aqui para produzir garrafa de plástico é uma distribuição normal. Então, como saber se os dados que eu coletei é uma distribuição normal? Você coletou dado de peso, coletou dado de diâmetro, comprimento, prazo de entrega. Esses dados são normais? Vamos checar agora. Então, vamos abrir aqui. Aqui, gente, tem todo o passo a passo já, para você não esquecer mais no seu material. Ó. O primeiro passo é analisarmos o comportamento dos dados, as medidas de locação e dispersão. Aqui eu estou revisando, tá? Como a gente fez antes no trabalho lá. Então, primeiro vamos fazer a estatística básica. Né? Entra lá, estatística básica, exibição de estatística descritiva. Clica lá aqui no 1. Depois vem para aqui para o 2, coloca custo de produção nessa área aqui, ó. Custo de produção. Depois vem aqui estatísticas. Clica no 3, vai aparecer para vocês. Aí você vai escolher a estatística que você quiser. Tá lembrado que a gente fez isso? Então, aqui eu vou querer média, desvio padrão, soma, mínimo, máximo, amplitude. Vou querer primeiro quartil, mediana, terceiro quartil, né? Estatística padrão. Dou um clique aqui no OK, vai voltar para cá, dou um clique aqui no OK, pronto. Lá no painel lá do Minitab vai aparecer isso aqui, ó, onde tem média 62.672, desvio padrão 851, a soma total daqueles custos, mais de 4 milhões, né? 4.512 mil. O mínimo que foi gasto é 60.608. Lá embaixo tem o máximo, 65 mil e pouco. Entre o mínimo e máximo tem o primeiro quartil, que é 62.219. O que é esse aqui, quartil? 25% dos dados, né? E a mediana, que é o terceiro quartil, que é a mediana? É aqueles dados, né? Bota o dado em ordem e encontra aquele dado do meio, né? Então, mediana, 62.600. Imagina tu fazer isso aqui na mão, essa mediana. Meu Deus do céu, dá não. E o terceiro quartil, que é 75% dos dados, está em 63.204. Gente, o que é amplitude? Amplitude é o máximo menos o mínimo. Você viu que dois botãozinhos que você apertou, você teve todos esses valores? Isso aqui feito no Excel, você demoraria quanto tempo? Para cada um desses, teria que montar uma fórmula. E aqui no Minitab você tem tudo isso fácil, né? Então depois vocês vão clicar lá. Aqui tem só para resolver esse problema. Vamos resolver isso aqui. Qual o valor da média? Já está lá, média, mediana, quartis, amplitude e padrão. A gente já viu aqui, né? Tá tudo aqui, ó. Média, desvio padrão, amplitude. Tá tudo aqui, né? Só você riscar no seu valor. O valor da média e mediana são iguais? Qual o significado disso? Vamos ver aqui. Média, 62.672. Desvio padrão, média, mediana, 62.631. Quer dizer, a média está maior que a mediana. Não é igual. Não são iguais. Mediana e média não são iguais. Minha pergunta, né? O valor da média e mediana são iguais? Não, não são iguais. Qual o significado disto? E agora? O que é que significa a média e a mediana não estarem iguais? Vocês estão lembrados que a mediana é o valor que está no centro depois que eu distribuo os dados? Eu coloco os dados em ordem e acho o dado do centro. Então, para a mediana, ela vai mostrar uma certa centralização. Mas quando eu fiz a média deu acima. A média ficou acima. Então, quer dizer o quê? Que os dados estão muito mais para cima da mediana, em valores do que para baixo, porque está desviado para cima. Isso quer dizer o quê? Que o processo não está centralizado no total dele, entendeu? Quando eu tiver a média e a mediana igual, aí o processo está totalmente centralizado, né? Vamos ver isso lá na frente, quando for fazer o cálculo de centralização, a parte de CP e CPK, mas guarda um pouquinho aí. Mas o interessante de você ver a média e a mediana que não são iguais é porque o processo não está bem centralizado. Existem dados afastados para um lado, ou afastados. Nesse caso, a mediana está em um valor X e a média está mais alta. Quer dizer que tem dados levando a média para mais alto. Então tem dados mais altos aqui, mas a mediana não está sendo ofendida. A mediana não está sendo ofendida, né? Os dados estão ficando um pouco mais altos. Esse é o significado quando a média e a mediana não são iguais, tá? O desvio padrão representa uma variabilidade alta. Deixa eu voltar cá. Desvio padrão 851. Ó, eles gastam na média 62 mil, mais ou menos.
Para ter um desvio padrão de 851, eu acredito que não seja muito alto. Aí vai depender muito o quê? Dos limites, para saber se essa variação de 851 está dentro dos limites dele. Então não posso dizer se é alto ou se é baixo. Não dá para afirmar se é alto ou se é baixo aqui, tá? Então escrevam aí que não dá para afirmar que é alto ou é baixo. Vai depender do quê? Vai depender dos limites do cliente, para eu saber se essa variação realmente é uma variação alta ou é uma variação baixa admissível, tá? Então escrevam aí para vocês que o desvio padrão, não sei, depende dos limites do cliente. Essa é a resposta. Qual é a faixa de valores que representa os 18 meses com menor gasto? Vamos voltar cá. Ele fez quantos meses? Foram... Cadê? 2010 a 2015, 5 anos, né? 5 vezes 12, 60. 5 vezes 12. Não, 6, né? Porque 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. São 6 anos. 6 vezes 12, 60, 72 meses. 72 meses, ó. São 72 meses. Então a pergunta é: qual é a faixa de valores que representa 18 meses com menor gasto? Então 18 é o que? 25% do 72, concorda? 18 mais 18, 36, que é a metade, 36 mais 36, 72. Então 18 é 25%, 18 meses, depois 36 meses, depois mais 18 meses, aqui somando tudo, depois 72 meses é o final. Então 18 meses é 25% dos meus dados. E o que é 25%? É o primeiro quartil. Opa, então 18 meses é o primeiro quartil. É 62.289. Notaram? Eu peguei a quantidade de meses, que dariam 6 anos. 6 anos tem 12 meses, cada ano tem 12 meses. 6 vezes 12 deu 72 meses. E dividir cada 25% dividido por 4, 72 dá 18 meses. Então 18 meses é 25%. Mais 18 dá 50%, mais 18, 75%, mais 18 seria o final, com 72 meses. Então 18 é 25% dos dados. 25% dos dados é o primeiro quartil. Então o primeiro quartil é 62.289. Então aqui, qual é o valor? 62.000. Olha lá, 62.000. Opa, aí pegar a caneta. 62.000. E quanto? 289. E 289. E qual é a faixa de valores que representa 18 meses com maior gasto? É o 75%. 75% eu vou lá e vejo o terceiro quartil. 63.204. Opa, 63.204. Representa lá a faixa com maior valor gasto, 75% dos valores. Essa é a faixa. Certinho aí, gente? Vamos partir aqui para qualquer dúvida lá, qualquer dúvida aqui, manda lá no Telegram, manda no e-mail, liga para mim, fala o que quiser. Você pode me contactar. Então, gente, agora aqui eu fiz aquela estratégia básica só para a gente vir para entender um pouco da estatística básica e fazer um revival do que a gente já viu antes, né? Mas aqui para fazer o teste de normalidade eu não preciso fazer isso aí, aquilo ali não, tá? Eu posso vir direto para cá. Eu posso vir direto para o teste de normalidade. Abra aí o Minitab, entre lá em estatística, vai lá em estatística básica, mesmo caminhozinho do outro, só que vocês vão lá embaixo, ó, onde tem teste de normalidade. Deixa eu pegar o laser aqui. Tá vendo? Estatística básica, teste de normalidade. Clicou aqui, vai aparecer esse quadro. Chama custo de produção, que é o 2. Depois dá um OK. Deu um OK, vai aparecer esse quadro aqui. É um gráfico mostrando o que? A média, o desvio padrão, N, que é a quantidade de dados, 72 dados, Anderson Darla, que é um teste que ele faz, e o valor de P, que é o importante. Esse valor de P que é o importante, gente. Agora, para decidir se um gráfico é normal,
se a distribuição daqueles dados é uma distribuição normal, você tem que ter essa regra no sangue. Se p-valor, que é esse p-valor aqui, valor de p ou p-valor, for menor que 0,05, os dados não são normais. Se o p-valor for maior ou igual a 0,05, os dados são normais. Quanto é que é esse p? Quanto é que está o p? O p está 0,194. 0,194 é menor ou maior ou igual a 0,05? É maior ou igual a 0, é maior que 0,05. Se é maior, eu vou dizer que os dados são normais. Sim, os dados são normais. Vamos fazer no Minitab. Vamos abrir aqui. Deixa eu sair daqui. Manter. Eu vou abrir aqui o meu Minitab. Vocês têm esse exercício aqui, né? Deixa eu abrir aqui que vocês receberam. Ó. Drive, cursos, CEP avançado, exercício. Você tem um exercício de distribuição normal. Clica nele que ele vai abrir diretamente o Minitab. Abriu o Minitab. Vai aparecer aqui os dados, né? Então, todo em tabela. Produção. Custo da produção. Custo de matéria-prima. O que é o custo da produção? Ó, esse custo da produção foi somado custo de matéria-prima com custo de reter material, mais o custo de injetar material, mais o custo de reter a rebarba, mais o custo da sucata, mais o custo de retrabalho. Então anotaram, ó, mês a mês aqui, ó, mês 1, ano tal, ó, anotaram, ó, de 2010 até 2015, né? Anotaram todos esses custos e estão analisando. Então qual é a ideia aqui? É saber se esse dado de custo de produção é um dado que representa uma distribuição normal. Então o que eu faço? Estatística básica, estão lembrados? Teste de normalidade. Teste de normalidade, ó. Variável, tá vendo que ele deu várias variáveis aqui? É tudo isso aqui eu posso fazer teste. Só que eu quero quem aqui? Eu quero custo de produção, que é esse aqui. Então dou 2 cliques e ele vem para cá. Veio para aqui, gente? Ok. Tá? Dá um ok direto. Aqui tem, você pode escolher os testes, mas não é necessário. Por enquanto, quem trabalha com o controle estatístico do processo, trabalha muito no distrito normal, a gente vai sempre usar o Anderson Darling. Aí tem o Ryan Joyner, similar, o Shapiro Wilk, tem o Komogorov Virminov. Mas aqui é para quem usa outros tipos de dados, de resultados, que é outros resultados e tal. Mas para a gente agora, nós vamos se pegar a Anderson Darling. Então, Anderson Darling, ok. Se quiser botar um título no gráfico, você escreve aqui um título no gráfico. Pode escrever o que você quiser. Título do gráfico, normalidade de custo de produção, né? Aí bota normalidade de custo. Entendeu? Normalidade de custo. Ó, bota um título. Então dá um ok. Quando der um ok, gente, olha, fez o gráfico. Aqui eu posso baixar um pouquinho. Se quiser eu posso ver ele todo na sequência. Aqui, ó. Baixei. É aquele mesmo gráfico lá, ó. 0,194. Qual é o valor que eu preciso ver? É esse valor aqui, gente. O valor de P. Se o P deu maior ou igual a 0,05, é porque é normal. Então, eu fiz o teste de normalidade. Fácil, né? Estatística básica, teste de normalidade, chamou o custo de produção e dá um ok. Acabou. Ele vai fazendo os testes. E nota que ele está deixando aqui do lado para você, ó. Os testes todinho que você fez. O Minitab faz isso. Então, é o que vocês fizeram aqui, né? Beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar lá para a nossa página que nós estávamos. Teste de normalidade. Aqui. Então, gente, gravem esses dados, gravem isso aqui, essa regrinha tem que estar no sangue de quem conhece o controle estatístico do processo. O valor de P, né? O valor de P tem que estar no sangue do cepista. Olha, criei um nome agora. Então, se P for menor que 0,05, os dados não são normais. Se for maior ou igual a 0,05, os dados são normais. Ok, gente? Então, gente, você pode fazer agora os outros custos. Já abri o Minitab lá, então vamos dar uma checada no outro custo que você pode fazer. Deixei já aberto, porque o meu Minitab está aqui. Então, ó, normalidade de custo. Agora eu quero o quê? Ctrl E. Ó, aprenda aí. Ctrl E, Ctrl I ou Ctrl E, porque aqui no Nordeste fala E, no Sul fala I. Então, Ctrl I ou Ctrl E, ele volta para a última função que você fez anteriormente. Então, como eu fiz normalidade anteriormente, voltou para cá. Já fiz custo de produção, eu posso ver custo de matéria-prima. Custo de matéria-prima, ok. Eita, custo de matéria-prima está o quê? Não normal, né?
é menor que 0,05. Não é normal. Ctrl E, vamos ver outro. Custo de reter material. Ó, já é normal. 0,477. Ctrl E, custo de injetar material. Também 0,808, bem maior que 0,05, também é normal. Então você vai fazer com todos eles. Retirar rebarba. 320. Isso. Então, gente, a gente ficou preocupado agora com o custo de matéria-prima, não foi? Que deu isso aqui. Quando acontece isso, e agora? Não é normal meus dados, professor. Se você estiver estudando só custo de matéria-prima, para controlar o custo de matéria-prima, ele vai te dar um probleminha. Se você estivesse fazendo o custo de produção, analisando ele é normal, beleza, continua trabalhando com ele, custo normal. Mas vamos pensar que você está com custo de matéria-prima e quer demonstrar a normalidade dele. Você tem que checar esses dados. Primeiro, saber se esses dados estão verdadeiros, se está tudo certinho com eles. Quem coletou esses dados, como anotou os dados, se coletou de forma certa, se somou de forma correta, como foi feito isso. Primeira coisa, saber a veracidade desses dados, isso é super importante. Outra, não, é verdadeiro, tal. Então colete um pouco mais de dados. Coletando um pouco mais de dados, ele pode tender a vir para a distribuição normal. Porque saiba de uma coisa, existe o teorema do ponto central que diz o seguinte, que quanto mais amostras você pegar de uma determinada distribuição, ela tenderá a virar uma distribuição normal. Então todas aquelas distribuições que a gente viu no passado, que são essas daqui, vamos lá voltar lá no passado, que são essas daqui, né? Essas distribuições, todas elas, deixa eu pegar o laser de novo, todas essas aqui, todas essas distribuições, se você começar a aumentar a quantidade de amostras, elas vão tender a virar uma distribuição normal. Isso é o teorema do ponto central, né? Que fala sobre isso aí, que demonstra isso. Então, se aqueles teus dados de normalidade lá do teu foi o custo de matéria-prima que a gente checou, não deu normal, então vamos coletar mais dados para a partir daí ele virar normal. Se ele não der normal, aí tem que ter outro tipo de estudos mais avançados para trabalhar ele. Mas acredito que se você pegar outros dados, ou verificar se esses dados foram verdadeiros, ou verificar a quantidade de amostras que foram tiradas, tirar um pouco mais, ele vai vir para a normalidade, tá? Então, gente, qualquer dúvida, manda lá no Instagram, manda lá. Então, gente, qual é a tarefa de casa de vocês aí? Vamos pegar dados aí, dados na empresa que vocês trabalham, dados de dimensões, não sei como que é que vocês trabalham, mas pega dados aí para poder analisar, pega algumas linhas de dados e joga no Minitab, vai fazendo teste de estatística básica, vai fazendo teste de normalidade, vai compreendendo os processos de você, se o processo é normal, se não é normal, tá? Isso é uma boa prática que vocês podem fazer. Aí mesmo no trabalho de vocês, tá? Coletando essas informações. De que, vou coletar a informação do diâmetro de uma peça, vou entrar no sistema e coletar prazo de entrega, vou coletar tempo de fabricação, né? Então vou coletar a pressão vou coletar o que for, coleta e faz o teste. Faz estatística básica para poder começar a se assimilar e começar a aprender mais sobre isso aí, né? E ficar mais fácil saber o Minitab. Vai lá, estatística básica e faz o teste de normalidade. Valeu, gente? Qualquer dúvida, manda lá no Telegram, no grupo lá, pra gente discutir, pra gente tirar dúvida, tá, gente? E a próxima aula vai ser o quê? CEP, histograma. Vamos aprender histograma de forma diferenciada. Ele que vai nos dar a probabilidade de ocorrer certos eventos. É onde você vai começar a dominar o teu processo, tá? Vai lá, não é histogramazinho qualquer não, é histograma do CEP, do curso avançado de CEP, tá? Vai lá, gente. Beijão no coração e até a próxima. Bye, bye.